Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num texto ancestral que é, olha, fascinante. O Vigyan Bhairava Tantra. E assim, não é um livro de regras, tá? É mais um guia prático para a gente encarar uma das perguntas mais profundas que existem. Afinal, quem somos nós? Para começar, vamos pensar numa coisa, uma pergunta que é bem provocadora e que está no coração dessa filosofia. E se tudo isso que a gente percebe como, sabe, a realidade sólida, não passasse de uma ilusão? Tipo um sonho. Pois é, essa é a ideia principal que esse texto nos convida a explorar. Sabe o que faz esse texto ser tão especial? É a forma como ele é construído. Não é um monólogo de um Deus falando sozinho, não. É uma conversa bem íntima. É um diálogo entre a deusa, que representa quem está buscando respostas, e Deus, que age como o guia. E ela faz justamente aquelas perguntas que ficam ecoando na nossa cabeça, sabe? Sobre a realidade, o universo e qual é o nosso lugar nisso tudo. Mas olha, antes da gente ir atrás das respostas, o texto ensina uma lição que é fundamental. A gente precisa estar aberto. A sabedoria, ela não entra à força numa mente que já está lotada de ideias. E isso nos leva a uma pequena história. A história é assim. Um mestre recebe a visita de um discípulo, um cara super instruído que queria aprender ainda mais. O mestre, então, começa a servir um chá para ele. Ele enche a xícara do discípulo e aí, para surpresa de todo mundo, ele não para. Continua servindo chá, que começa a transbordar, a escorrer pela mesa. O discípulo, sem entender nada, pergunta: Mestre, o que o senhor está fazendo? E aqui vem o ponto principal da história. A lição é que, para a gente conseguir absorver a profundidade do que estamos prestes a descobrir, a gente precisa primeiro esvaziar a nossa própria xícara, deixar de lado os preconceitos, o que a gente acha que já sabe. Ok, então, com a mente mais aberta, vamos agora para a resposta que o texto dá sobre a natureza da realidade. E olha, a visão é bem radical, viu? Basicamente, o universo que a gente vê é uma grande peça de teatro, um jogo divino. O texto apresenta um conceito chamado lila, que quer dizer jogo ou brincadeira. Aí fica a pergunta: se o mundo é uma ilusão, qual é o propósito disso? Bom, segundo o Tantra, é o jeito que a consciência divina encontrou para se experimentar. Precisa existir esse campo de contrastes para que a realidade suprema possa se conhecer. Essa metáfora do projetor de cinema é perfeita para entender isso. Ela explica de um jeito lindo como uma única consciência consegue criar essa ilusão de um universo cheio de coisas diferentes. Não existe separação, entende? A mesma fonte é tudo: o Criador, o meio onde tudo acontece e a própria criação. E isso nos leva direto para a filosofia central de tudo isso, o não dualismo. Aquela separação que a gente sente entre eu e o mundo ou entre eu e o divino, essa é a grande ilusão. No fim das contas, quem observa e o que é observado são a mesmíssima coisa. Certo? Mas se o mundo lá fora é uma projeção, de onde ela está vindo? O texto aponta a resposta para dentro. Vem da nossa própria mente. Ela é o projetor da realidade que a gente percebe. É uma sensação familiar, né? Aquela mente que simplesmente não para, fica pulando de uma preocupação para uma lembrança, daí para um plano para o futuro. O texto chama isso de conversa interna. É um ruído constante que nos deixa presos nessa ilusão. Mas olha, é super importante entender um ponto aqui. O objetivo não é destruir a mente, de jeito nenhum. Ela é uma ferramenta útil. A questão é silenciar essa conversa que acontece sem a nossa permissão. É alcançar um estado de silêncio interno, onde a gente controla a mente e não o contrário. Tá, mas como a gente alcança esse silêncio? É aqui que o texto deixa de ser só filosofia e vira prática. Ele oferece um verdadeiro manual de ferramentas para acalmar a mente. E não é uma ou duas ferramentas, não. São 112. Isso mesmo, o texto oferece 112 técnicas de meditação diferentes. E faz todo sentido porque ele reconhece que cada pessoa pode precisar de um caminho diferente para encontrar essa quietude. E os métodos são super variados, tem de tudo. Desde técnicas bem simples, como prestar atenção na respiração, naquele espacinho entre inspirar e expirar, até práticas que usam a consciência dos sons, a visualização da energia interna, ou simplesmente mudar o jeito como a gente percebe o mundo à nossa volta. Mas, apesar de serem tantos caminhos diferentes, o destino de todos eles é o mesmo. O objetivo é um só: nos firmar, nos ancorar no único momento que de fato existe, que é o presente. É no aqui e agora
que a mente para de ficar viajando para o passado ou para o futuro, e é aí que a ilusão perde a força. E o que a gente encontra quando essa ilusão se dissolve? O que sobra quando a mente finalmente se acalma? Bom, o texto descreve isso como um estado de alegria, uma alegria incondicional, e diz que essa é a nossa verdadeira essência. Essa ideia do divino aqui é, nossa, muito diferente de muitas outras traduções. Não é aquele Deus que exige, que julga, que pune. Não, o Deus do Tantra é pura alegria, puro amor, completo em si mesmo. Ele não precisa de nada da gente, porque no fundo a gente já é parte dele. Essa citação resume a mensagem central de um jeito lindo. A nossa natureza, na sua essência, não tem falha, não é pecadora. É pura alegria. E não é algo que a gente precisa conquistar, não. É algo para ser redescoberto. Já está dentro da gente. A grande transformação, o passo final dessa jornada, é quando o ego se dissolve. Aquele pequeno eu, sabe? Que se sente separado, com medo. Quando isso acontece, o que surge no lugar é a nossa natureza divina. É a realização de que somos, como o próprio texto diz, Deus em forma humana. E é assim que este manual tão prático nos deixa com a pergunta final. Uma pergunta que não é para ser respondida com a cabeça, com o intelecto, mas para ser vivida, sentida. Se a gente tirar todos os rótulos, o nosso corpo, os nossos pensamentos, a nossa dor, o que sobra? A jornada do Vigayandairava Tantra é, no fim, sobre encontrar essa resposta.